taquaras e cordas torcidas em forma de argola, que pareciam ter servido para prender algum animal. Eram marcas da presença dos bugres. Mais ou menos 500, 600 depois de Cristo, o Pinheiral se expande. Ele estava antes nos vales enfurnados e ele começa a subir para o meio do campo. E esses índios que chegam de fora, estavam adaptados no Brasil Central, eles descobrem esse pinheiro e a quantidade de alimento que ele produz. As datas mais antigas estão ali em Caxias do Sul. Quer dizer, o que é município de Caxias, Santa Lúcia do Piauí, Água Azul, São Marcos, ali que estão as datas mais antigas para todo esse conjunto que vai dar nos Cangangue e Xoclém, por enquanto. Olá, seja bem-vindo a mais um Curta Caxias. O nosso convidado de hoje é Juliano Barasual Flores. Ele é jornalista e diretor do curta-metragem Campo dos Bugres. Juliano, agradeço sua presença aqui no programa e já começo questionando. O seu sobrenome é Ítalo Gaúcho, né? É um prazer estar aqui com você, né, e compartilhando essa história bonita aqui do Campo dos Bugres, que antigo que é a origem Campo dos Bugres, da nossa cidade, atual Caxias do Sul, né? Exatamente, a origem da nossa cidade e toda essa história que antecedeu, né, a chegada dos imigrantes italianos. A partir do seu sobrenome, isso teve alguma influência na produção deste curta-metragem? É interessante que toda a pesquisa, todo o documentário vai trazendo, inclusive para a gente, que Sim. fez parte da equipe, foi realizador, uma redescoberta, não só da nossa cidade, mas de nós mesmos. Sim. Principalmente Caxias do Sul, né? O meu sobrenome. Eu nasci em Caxias do Sul, mas a minha mãe nasceu aqui, o meu pai, de parte italiana, né? Barasual, de parte italiana, meu avô veio da Quarta Colônia, né? E veio para cá muito jovem. Isso por parte de mãe, daí vem a origem italiana. E por parte de pai, Flores, veio da região central, lá de Santa Maria, São Pedro do Sul, Passo Fundo, meu pai é de lá. Sim. Tem também uma influência indígena, né, além de portuguesa. E, então, tem uma mistura bacana, mistura. então. Tem uma mistura bem bacana. Muito, muito bonito essa história e a gente traz o sangue e também o que hoje eu vejo como foi importante também redescobrir essa história, não só minha, mas da nossa cidade. É uma árvore genealógica, né? Que tu acabou verdade. fazendo sua e da cidade também, verdade. né? Eu acho que todos, né, devem ter esta com certeza aqui importante fase. Né? Soube que tu pesquisou sobre esse tema no livro João Espadari Adame, que conta a história de Caxias do Sul. Além dessa fonte, quais foram as tuas outras fontes de pesquisas? A ideia de fazer o documentário veio dali. Eu tive contato, era um livro do meu pai, que recebeu do próprio João Espadari Adame, e ali no prefácio do livro tinha uma parte de um livro feito na década de 20, de um historiador chamado Campos Neto, que contava a história de Montenegro. No livro do João Espadari Adame, que é de 70, Montenegro tem uma migração alemã bem grande. Exatamente, né? E ali falava justamente da história de um tropeiro antigo, de um ex-bandeirante chamado Antônio Machado de Souza, e que eles faziam, então, está aparecendo até aqui o mapa como era, ele tinha a ideia de construir uma história, uma estrada de ligação entre a região de Montenegro e os campos de cima da serra onde passavam os tropeiros, porque aqui era mata fechada. E nesse livro narrava, então, do Campos Neto, como é que foi esse caminho? Ele chegou aqui e, por surpresa, ele descobriu o Campo dos Bugres. Ele chegou até as fazendas, mas ele descobriu no meio do caminho o Campo dos Bugres. Não era esperado. Não era esperado, exatamente. Boa. Ali era o... Né? E isso foi, então, o norte do filme Campo dos Bugres. Foi contar essa história da abertura da estrada de ligação. Só que aí nós nos deparamos com uma história fantástica de uma verdadeira civilização, ou seja, de pessoas, da ocupação humana na Serra Gaúcha, porque aí se conseguiu fazer pesquisas antropológicas. Já na década de 60, aqui em Caxias do Sul, quando então o secretário do Turismo, Mário Gardelin, memória boa? Ficou responsável de fazer pesquisas no que muito se encontra no interior aqui do nosso município, as chamadas tocas de bugre, que eram as casas dos bugres. Tem muito ainda no interior, algumas no meio das matas, buracos, que era onde eles residiam, né? Eles moravam. Era a moradia deles. Exatamente. E isso foi pesquisado pelo pessoal da Unicinos na época. E a Unicinos mantém um museu lá. Então nós entrevistamos o padre Eugênio Schmidt, que esteve aqui na década de 60 e que foi muito rico contando essa história da civilização. O próprio
Rafael Cortelletti, que fez um livro sobre a questão antropológica de Caxias do Sul, dos vestígios dessas ocupações, e também o professor Luiz Antônio Alves, contando a questão dos tropeiros, como era, porque já existia naquela época, desde 1700, as fazendas aqui na região de Vila Seca, de Criúva. O que não tinha era aqui na Mata, onde é o centro, né, porque era muito fechado. E toda essa pesquisa veio à tona, então, por exemplo, nós começamos a identificar isso com provas lá das pesquisas da Unicinos, que a ocupação aqui nas matas se dava através de pesquisas de carbono 14, desde o ano 500 depois de Cristo. Nossa. Então isso tudo começou a aumentar, né, o nosso documentário com uma pesquisa riquíssima. Então se aborda essa questão da indígena, de como era, a questão por exemplo, eles já tinham na época uma tecnologia de preservar o pinhão, que era a grande fonte de alimentação. O nosso pinhãozinho do inverno, Exatamente. Né? Então os índios, para ter, não só no inverno, tem em outras épocas, o que eles faziam? Eles impermeabilizavam cestos e colocavam o pinhão e colocavam em rios com água corrente embaixo. Aquilo a água conservava, não conservava. Você vê como então conservar. Veja que tecnologia, que história riquíssima, né? E que a gente criatividade, nunca descobriu a tecnologia do nada, né? Não tinha refrigerador, não tinha nada. Mas essa história que foi muito bonita, então, de redescobrir. E se a própria isso, né, não na época que aconteceu o fato do filme, que foi na década, foi no século, né, na época de 1800, 1850, 1864 foi essa travessia, exatamente. Mas a ocupação se deu muito antes, né, através dessas trocas. Então se veio à tona ferramentas que os índios usavam, que era com a pedra, né, cortada, mãos de pilão. O próprio padre aqui de São Marcos, onde tem ao lado da igreja em São Marcos também um museu indígena, contou que muitos agricultores lavam as terras e aparecem ainda ferramentas ocupadas, né, que é desenvolvida pelos índios, como mão de pilão, uma série de coisas. Isso é utilizado até hoje em dia, esse mão de pilão. Na verdade, não dessa forma, né? Sim, mas eu acho que, aliás, não tem melhor, né? Que é uma pedra polida onde você faz, né? Todas essas iguarias, né? Ou seja, então, é um documentário realmente riquíssimo e bem embasado, com muita pesquisa. Veio a toda uma parte muito interessante. E, inclusive, participamos depois de seminários, né? Na parte histórica. Isso antes? Não, depois do filme. O que filme. acabou acontecendo? Porque esse filme foi financiado, né, pelo Financiarte, da própria Prefeitura Municipal. E, como contrapartida, foi doado às escolas municipais. Era impressionante a reação, né, dos alunos, dos professores e da própria comunidade ao redescobrir esta história, né, que, de certa forma, nunca, né, pouco foi abordado, que era do período anterior à chegada da imigração. Isso, o fato do filme se deu 11 anos antes da chegada da imigração. E isso veio à tona toda essa questão da ocupação, né, das civilizações aqui anteriores, da ocupação de seres humanos, né, os indígenas, chamados bugres, né, ou politicamente denominados caigangues, né, todas essas mais corretamente, que veio à tona, né, veio à tona boa colocação. Anterior, né. E então a pesquisa foi muito rica, né, foi muito forte, embasado, e a gente sente assim realizado, né, em nome de toda a equipe de trazer à tona essa parte da história. Né? Exatamente. É um prestígio. O Antônio Machado de Souza é o tropeiro que descobre o caminho que hoje é uma importante estrada aqui em Caxias do Sul. Que estrada é essa? Qual a história? Na verdade é o seguinte, né? Ele fazia parte de uma família de tropeiros, né? E aí ele junta lá no verão, lá em março de 1864, a ideia de fazer a estrada. E ele vai por onde? Eram trilhas, ele vem lá, parte de Montenegro, chega na última fazenda que tem lá, que é a dos irmãos franceses, Brochir, hoje é o município de Brochir. Brochir, é o município de Brochir. Certo. E lá eles, olha, eu vou cortar pelo meio da mata para chegar lá nas fazendas lá de São Francisco de Paula. E os caras não acreditam. Então eles pedem lá um queijo serrano como prova, isso já na época, né? Sim. E tragam um queijo. E ele sai de lá e passa por Barão, São Francisco, aliás, Salvador do Sul, passa aqui por Nova Milano e vem e chega aqui ao sul da nossa cidade, onde tem a estrada Rio Branco. Certo. Aí chega no centro e chega, porque aqui tudo é um divisor de águas. Você está mostrando até aqui, ó. É um divisor de águas. Caxias, pouca gente sabe, mas quando cai a água, quando chove na 18 do Forte, o que cai para o sul da 18 do Forte vai para o Rio Caí, para o norte vai para o Rio das Antas. E ele vem seguindo, né, até chegar
no Campo dos Bugres, que é onde é a Praça da Bandeira. Né? Ali tinha um córrego, já não estava mais ocupado, porque o governo do estado já tinha tirado os índios daqui. Mas ele descobre vestígios. A estrada, daí ele segue, ele descobre por acaso o Campo dos Bugres e vai em direção às fazendas que existiam, e em direção à Ana Rec, que é a Rua Conselheiro Dantas, e a Estrada Rio Branco, que passa lá pelo bairro Rio Branco, e depois também é a Avenida Rio Branco, lá em Ana Rec, é a chamada Estrada Rio Branco, que é fundamentada inclusive por pesquisadores, o próprio professor Luiz Antônio Alves menciona isso, de que depois passa a ser estrada usada por tropeiros, né? E isso se dá então esse caminho de ligação que vai lá de trás, né? lá da nossa zona sul, e segue em direção a Criúva, Vila Seca. Nossa, essa é a quanta estrada. informação. Quanta Tudo informação isso começou a vir à tona para todos os cidadãos caxienses, né? Que eu acredito que nós não temos essa informação. Muito né? dessas Porque... pesquisas, né, fundamentadas estão, por exemplo, na Unicinos, né? Isso aqui são fotos, né, na Unicinos. Foram feitas, inclusive, pesquisas com um livro sobre antropologia de Caxias pelo Rafael Cortelete, que casualmente está aparecendo aqui, né? Você tem sorte, né? Apareceu um mapa também em pouco exatamente, tempo. Né? Então, foi uma história fantástica, muito bem fundamentada e que hoje fica à disposição da comunidade, né? Com esse belo acervo e que instiga também, né, a muitos pesquisadores a trazer à tona também sempre essa história bonita. Juliano, finalizando, muito mais do que uma temática gauchesca e documentário. O documentário traz algumas questões antropológicas, né, e históricas. Qual a relação do filme com a história do desenvolvimento da nossa cidade? Tu já falaste um pouco, né? A gente falou mas... aqui, está aparecendo né, muito aqui, casualmente interessante aqui, algumas ferramentas, isso lá no Museu da Unicinos. Mas a questão toda é o seguinte, que veio à tona dessa verdadeira ocupação muito forte, que vem do quê? Da questão das araucárias na época, aqui dessa mata. Já tinha lá, né? Tinha muita mata, tinha alimento abundante. E aqui preservava muito essa questão da ocupação indígena. Depois, evidentemente, que veio, então, a questão dos tropeiros, aí veio depois a questão da imigração italiana, né? E foi um desenvolvimento fantástico, a questão das rotas, né? de produção, o trabalho. Então, eu acho que o fato, assim, do filme foi de trazer à tona, né? Essa parte anterior, né? De que sempre houve aqui uma ocupação, né? de índios, depois da parte da imigração, sempre um trabalho, né? Uma civilização muito laborosa, né? Muito preocupada com o trabalho e que traz assim a todos que aqui convivem, né? Sempre um desenvolvimento. Acho que essa. Com certeza. É isso aí. Juliano, nosso tempo está estourando, então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Acho que você engrandeceu bastante com a cultura aqui de Caxias e muitas pessoas, acredito eu, não têm esse conhecimento tão embasado, tão profundo, né, sobre a história, né, do Campo dos Bugres. Então, eu convido a todos vocês a assistirem Campo dos Bugres. Gostou e possui sugestões? Nos envie um e-mail para tv@camaracaxias.rs.gov.br. Desejo a todos um ótimo filme e nos encontramos no próximo programa. Até mais. O Rio Grande do Sul, no início do século XIX, contava com 100 mil habitantes. 4 localidades gozavam da categoria de vila: Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha. O Planalto Setentrional não tinha mais do que 10 mil moradores. Na área dos campos de cima da serra, as antigas sesmarias se transformaram em estâncias. Ao pé da serra, a colonização alemã, que começou a partir de 1824,
ocupou áreas nos vales dos rios Jacuí, Taquari, Sinos e Caí, crescendo até os limites da Serra Geral. Para atingir o Planalto, era preciso subir morros de difícil acesso. A mata era cerrada e paredões gigantescos formavam vales profundos, com declives acentuados. Restou assim, intocada por muitos anos, uma considerável área de floresta isolada e desconhecida, situada entre a borda fechada do paredão ao sul e os campos do Nordeste. Em Montenegro, morava Antônio Machado de Souza, um bandeirante, neto de imigrantes açorianos, que lutou bravamente na Revolução Farroupilha. Antônio se encanta com os relatos de Domingos da Serra, sobre a inóspita Mata dos Pinhais e riquezas ainda inexploradas daquele planalto. Falavam sobre índios, rios cristalinos e até pedras preciosas. Naquele tempo, o comércio com fazendas em São Francisco de Paula só era possível através de longa volta pela região do litoral. O que motivou Antônio Machado de Souza a conceber a ideia de abrir uma estrada de comunicação entre Montenegro e os campos de cima da serra. Em março de 1864, com outros 4 companheiros de confiança, ele inicia a travessia do sertão. Determinando como primeira etapa chegar ao Arroio dos Franceses. Ali estavam estabelecidos os irmãos João e Augusto Brochier. Ao saberem do plano de Antônio Machado de Souza, os irmãos pediram-lhe que trouxesse em seu retorno, como prova da travessia, um queijo serrano, já bastante conhecido naquela época. Seguindo viagem, os exploradores iniciaram a subida da serra, encontrando resquícios de inóspitas trilhas em meio à mata fechada, o Taiaçu a pé. Taiaçu, porco do mato. A em movimento, pé caminho. Então, o porco do mato movimentando-se abria um caminho. Ele se deslocava especialmente no período do pinhão. E assim subiram as montanhas. Em certo ponto, Machado de Souza, fazendo parar os companheiros, disse: "Daqui por diante, mais cautela." E apontando para o lado, mostrou uma caneleira derrubada, da qual fora extraído mel. Numa parte de terreno limpo, haviam saliências de terra. E mais para o lado, 3 camas de palmas de coqueiro. Foram verificados ainda taquaras e cordas torcidas em forma de argola, que pareciam ter servido para prender algum animal. Eram marcas da presença dos bugres. Mais ou menos 500, 600 depois de Cristo, o Pinheiral se expande. Ele estava antes nos vales enfurnados e ele começa a subir para o meio do campo. E esses índios que chegam de fora, estavam adaptados no Brasil Central, eles descobrem esse pinheiro e a quantidade de alimento que ele produz. As datas mais antigas estão ali em Caxias do Sul. Quer dizer, o que é município de Caxias, Santa Lúcia do Piauí, Água Azul, São Marcos, ali que estão as datas mais antigas para todo esse conjunto que vai dar nos Cangangue e Choclen, por enquanto. Atentos ao menor rumor, prosseguiram a exploração pela encosta. Depois de penosos dias de viagem, encontraram o fim da selva tão fechada. E se depararam com um campestre em ligeira colina,
servido por uma nascente de água cristalina. Escadas feitas de cipó atingiam as copadas das árvores. Ficaram estudando e observando o local. Eram vestígios de um grande acampamento indígena já abandonado. No local, visualizaram 2 montes de terra, sendo um maior do que o outro. A área desmatada denominada Campo dos Bugres estava situada entre as hoje ruas Marechal Floriano, Ernesto Alves, Feijó Júnior e Olavo Bilac, onde haviam fortes vertentes, sendo inclusive um divisor de águas das bacias dos rios Caí e Antas. Boa parte do Campo dos Bugres era de pântano. Dentro dele, serpenteava o córrego, cuja nascente estaria hoje na rua Os 18 do Forte, quase esquina com Marechal Floriano. Após a urbanização da cidade, o córrego foi canalizado em forma de bueiro, passando pelo interior de quadras do bairro São Pelegrino até formar o arroio que pode ser visualizado nos fundos da Cooperativa Aliança. A 2 metros sob a Praça da Bandeira, existe um lajeadão, à beira da qual corria a água da vertente. Ali era o centro do povoado dos Bugres. A vida básica deles era a caça, um pouco a pesca, a coleta do pinhão e a preservação do pinhão. E eles tinham inventado uma forma de fazer uma conservação do pinhão, colocando em cestos impermeabilizados e colocando-os no fundo da água, por os arroios. Depois de um tempo eles tiravam, secavam, socavam esse pinhão e faziam pão. As casas antigas estão sempre na mata porque estão ligadas ao pinhão e um pouco à defesa também, porque aí também está a caça. Eram grandes buracos, construídos normalmente em colinas, né, para que o escoamento da água das chuvas fosse mais facilitado. E essa terra que era retirada do buraco era jogada ao redor. Daí, em cima desse anel, né, de nivelamento, vinham as estruturas do telhado, né, amontoadas de pedra e madeira. E daí, sobre essa madeira, poderia ser colocado capim, poderia ser colocada folhas de palmeira. Os instrumentos que eles usam, então, um instrumento mais ou menos acabado que a gente olha é esta lasca. Ele está preparado aqui e depois, para ele ficar mais útil, ele dá uma lascada nas bordas aqui e já tem um instrumento que ele pode usar como enxada, ele pode usar para escavar madeira, ele pode usar até, se ele quiser, para cortar. Aqui ainda hoje o pessoal lavra as terras e saltam. Isso aqui tudo quase foi em lavrar as terras. Saltaram esses mão de pilão, essas machadinhas. Provavelmente a primavera é o tempo da fome. Porque no outono eles têm o pinhão e tem a caça toda que está gorda por causa do pinhão. No inverno eles ainda têm pinhão conservado. Ainda serve. Mas quando chega a primavera, quando eles vão fazer a sua plantação, nós conhecemos isso da história. O cacique manda que eles vão todos embora caçar e pescar longe da aldeia, para eles não comerem o milho verde depois e comerem as plantas quando não estão maduras. A ocupação vem desde o século III depois de Cristo e vai até o século XIX, quando chegam os imigrantes, né, de uma maneira geral em todo o sul do Brasil, né. 30 anos antes de os italianos chegarem, esses índios todos já são reunidos nas primeiras reservas que nós temos. Com mais alguns dias de viagem, a comitiva de Antônio Machado de Souza atingiu as Campinas Verdes de São Francisco de Paulo. Chegando ao rincão de São Marcos, no fundo da invernada então pertencente ao senhor Oliveira Pedroso. Tinham vencido a batalha. Ele chegou a um pedaço dos campos de cima da serra, aonde se localiza hoje Vila Seca e Criúva, que são distritos de Caxias. Mas naquela época, naquele momento,
entre 1860 e 1870, era uma região que pertencia a Santo Antônio da Patrulha, que já era povoada por diversos fazendeiros. Estava completa a travessia. Também visitaram a fazenda de Manuel Firmiano, onde conseguiram mantimentos para a viagem de volta e o tão famoso queijo serrano, encomendado pelos irmãos Brochier. De volta à fazenda do Sr. Oliveira Pedroso, encontraram um índio velho, a quem relataram as impressões que levaram do Campo dos Bugres. O índio falou que naquele local houve no passado uma grande batalha entre os bugres daqui e os de Santa Catarina. Brigaram 3 dias. Os daqui ganharam e os outros fugiram. A altura de terra maior é o cemitério dos que ficaram morando aqui. E a outra é a dos inimigos mortos na batalha. As cordas e escadas eram para apanhar papagaios. Quando se aproximava a hora de pousarem nos pinheiros, subia um bugre com preparos de acender luz, que, apresentada aos pássaros, estes ficavam patetas, deixando-se pegar. Então essa região de cima da serra, quando Antônio Machado de Souza chegou, era importantíssima estrategicamente para o Rio Grande do Sul, porque era o caminho por onde passavam todos em direção ao norte do país. Embora já estivesse uma outra rota dos tropeiros nas missões nessa época, ainda aqui era a mais importante e era a mais conhecida. Após a passagem do Antônio Machado de Souza, existe documentação muito grande provando que realmente a partir dele os tropeiros começaram a utilizar essa nova rota até criar sulcos profundos em algumas picadas que passavam por aqui. Quando se fala na estrada Rio Branco, que passa por Caxias do Sul em direção a Anarec, logicamente que esse caminho era aquele primitivo aberto pelo Antônio Machado de Souza. No dia seguinte, puseram-se em marcha para Monte Negro, trilhando o mesmo caminho e conduzindo como uma relíquia o queijo encomendado. A proeza durou 51 dias e durante o período não foram incomodados nem pelos selvagens, nem pelas feras indomáveis. Estava aberto o caminho por Antônio Machado de Souza e também descoberto o Campo dos Bugres, que nos próximos anos se tornaria a cidade de Caxias do Sul.